Olá, estudantes, tudo bem? O tema da aula de biologia hoje é a genética. Como este é um assunto bem extenso, é importante enfatizar que apresentarei somente uma revisão do conteúdo básico, abordando os tópicos listados neste índice através de uma sequência de vídeos. Bons estudos! Neste vídeo farei uma breve revisão de alguns temas associados aos conteúdos da genética, iniciando com alguns tópicos que permitem relacionar gene, DNA e cromossomo, e finalizando com alguns conceitos básicos do vocabulário genético. Ao analisar a estrutura do DNA, notamos que os componentes básicos dessa molécula são os nucleotídeos, e há 4 tipos de nucleotídeos que formam o DNA, diferenciados pela base nitrogenada que possuem: adenina, guanina, timina ou citosina. A molécula do DNA apresenta 2 cadeias ou fitas paralelas de nucleotídeos retorcidas em espiral, chamadas de dupla hélice. Cada fita é formada por uma fileira de nucleotídeos unidos através de ligações entre os grupos fosfato de um nucleotídeo e o açúcar do nucleotídeo seguinte, que formam as 2 laterais da molécula. As 2 fitas são mantidas unidas por ligações de pontos de hidrogênio entre as bases dos nucleotídeos, que ocupam a porção central da molécula, formando pares complementares. A sequência de nucleotídeos no DNA contém a informação genética do organismo. De modo simplificado, podemos considerar os genes como alguns trechos da molécula de DNA que são utilizados para a síntese de moléculas de RNA, a partir da sequência de bases de uma das fitas naquele segmento do DNA. Muitas dessas sequências de nucleotídeos que correspondem aos genes contêm a informação necessária para orientar a síntese de proteínas. Portanto, ao longo de cada molécula de DNA, que é bastante extensa, existirão vários genes espaçados e em sequência. No núcleo da célula, o DNA está associado a um conjunto de proteínas chamadas de histonas, formando uma estrutura filamentar conhecida como cromatina. Um cromossomo surge quando a fibra de cromatina passa por uma sequência de enovelamentos e formação de alças que resultam em uma grande compactação da molécula de DNA. Quando isto ocorre no início do processo de divisão celular, após a duplicação do DNA durante o período S da intérfase, cada cromossomo será formado por 2 filamentos, chamados de cromátides irmãs, unidos em uma estrutura na forma da letra X, como mostra a imagem da foto obtida com um microscópio eletrônico de varredura. Se os genes são segmentos espaçados na molécula de DNA e os cromossomos são formados por DNA compactado, os genes ficarão distribuídos ao longo dos cromossomos, como mostra a figura do par de cromossomos homólogos rosa e azul, e as cromátides irmãs apresentarão as mesmas sequências de genes. Na maioria das células humanas, há 46 moléculas de DNA no núcleo, que formarão cromossomos que podem ser organizados em 23 pares, chamados de cromossomos homólogos, como visualizados nesta imagem conhecida como cariótipo. Cada componente de um par é formado por 2 cromátides unidas em forma de X, como pode ser visto mais facilmente na metade inferior destes cromossomos do par número 20. Um dos cromossomos homólogos tem origem paterna e o outro origem materna, apresentando diferenças genéticas entre si. Há 22 pares de cromossomos que são semelhantes entre homens e mulheres, chamados de autossomos, e um par de cromossomos sexuais. Neste caso, a presença de um cromossomo sexual X maior e um cromossomo Y menor indica que o cariótipo é de um indivíduo do sexo masculino. Aqui temos a representação de um par de cromossomos homólogos que ainda não teriam sido duplicados.
como já vimos, um dos elementos tem origem materna e o outro é de origem paterna, e cada um deles carrega uma sequência de genes espaçados. Os genes localizados na mesma região em cada par de homólogos e que, portanto, se relacionam ao mesmo tipo de característica são chamados de genes alelos e podem se apresentar como variantes para aquela característica. No par de cromossomo 17 de humanos, por exemplo, há um gene relacionado à produção de vesículas secretoras pelos neurônios do cérebro. O alelo dominante, representado pela letra V maiúscula, gera vesículas normais. Já a forma recessiva, representado pelo V minúsculo, gera vesículas alteradas. E esta variante está associada a uma das formas de autismo. O genótipo corresponde ao conjunto de genes que o indivíduo carrega. Quando ele possui dois alelos idênticos para uma característica, dizemos que o genótipo é homozigoto. Nesse caso, podem haver homozigotos com alelos dominantes e homozigotos com alelo recessivo. Quando os dois tipos de alelos estão presentes, no dominante e recessivo, dizemos que o genótipo é heterozigoto. Esses conceitos são importantes para compreender a resolução de exercícios sobre cruzamentos genéticos. O genótipo interage com fatores do meio ambiente para expressar as características do indivíduo que constituem o fenótipo. O fato de uma característica ser dominante não significa que ela seja a característica mais comum em toda a população. A presença de sardas na face, por exemplo, é determinada por um alelo dominante, mas há mais pessoas sem sardas na face, que é a característica recessiva. O que torna uma característica dominante é o fato de que ela é expressa no fenótipo e encobre ou mascara a característica alternativa, mesmo na presença de um único alelo dominante. Na acondroplasia, por exemplo, uma forma genética de nanismo, o indivíduo carrega simultaneamente um alelo para crescimento normal e outro alelo para o crescimento truncado, sendo que este alelo alterado é o dominante e, portanto, irá prevalecer na expressão do fenótipo e a pessoa será anã, mesmo que também possua uma cópia do alelo recessivo para crescimento normal em altura. Ou seja, neste caso, para que a pessoa tenha um crescimento normal em altura, ela deve apresentar duas cópias do alelo recessivo. Neste vídeo eu farei um breve resumo de alguns padrões de herança monogênica que envolvem, portanto, características condicionadas por um único par de alelos. Este primeiro exemplo é um caso de dominância completa, que é o mesmo padrão que foi observado por Mendel em seus experimentos iniciais com as ervilhas de cheiro. Na determinação da cor da pelagem em porquinhos da Índia, há um alelo que condiciona pelos negros e um outro alelo que condiciona pelos marrons. O cruzamento de um animal de fenótipo pelos negros e genótipo homozigoto, ou seja, que carrega apenas genes para pelos negros, que Mendel chamava de linhagem pura. Com outro animal, o fenótipo é pelo marrom, e também de genótipo homozigoto, carregando apenas alelos para pelos marrons, gera somente descendentes com o fenótipo pelos negros, porém, nesse caso, com o genótipo heterozigoto, o que Mendel chamava de linhagem híbrida. Nessa situação em que apenas o fenótipo de um dos genitores se expressa nos descendentes da primeira geração, dizemos que é um caso de herança com dominância completa. E neste caso, a característica expressa na primeira geração de descendentes, que é, neste caso, a coloração preta, corresponde ao fenótipo dominante.
E a característica que não se manifestou nessa primeira geração de descendentes, neste caso, coloração marrom, é o fenótipo recessivo. É interessante observar que o cruzamento de dois animais de fenótipo pelos negros, ambos com genótipos heterozigotos, dessa primeira geração de descendentes, gera entre os descendentes da segunda geração filial novamente animais com o fenótipo recessivo, pelos marrons, como havia na geração parental anterior. Dois exemplos de herança autossômica que apresentam esse padrão de dominância completa em humanos são a presença de fenda nos queixos, uma característica dominante, e a doença anemia falciforme, que é uma característica recessiva. Outros dois padrões de herança que envolvem agora não apenas dois fenótipos para a cor, por exemplo, mas três padrões de cores para um único par de alelos são a dominância incompleta e a codominância. No caso da dominância incompleta, que ocorre para a cor das flores nessa espécie de planta ornamental, o que se observa é que o cruzamento de uma planta com fenótipo vermelho e uma outra com fenótipo branco gera descendentes com um fenótipo intermediário, rosa, ou seja, não há prevalência ou dominância de nenhum dos dois fenótipos parentais entre si. Então, dizemos que neste caso o fenótipo do heterozigoto é intermediário. Isso ocorre porque há um alelo para a flor branca que não produz nenhum pigmento e um outro alelo para a flor vermelha que produz o pigmento vermelho. No caso do heterozigoto, como ele apresenta um alelo para a cor branca e outro para a cor vermelha, irá produzir uma quantidade pequena de pigmento vermelho, tendo uma coloração mais clara que é a rosa. O homozigoto, que apresenta os dois alelos para a coloração vermelha, irá produzir uma quantidade maior de pigmentos e então terá a coloração mais escura e a flor totalmente vermelha. No caso da codominância, que ocorre na cor da pelagem em algumas raças de gado, o que se observa é que, novamente, no cruzamento entre dois animais com fenótipos diferentes, não há a predominância de nenhum desses fenótipos entre os descendentes. O que ocorre neste caso é que o fenótipo de ambos os genitores serão expressos simultaneamente na descendência. Então, o cruzamento de um animal de pelagem totalmente branca com outro animal de pelagem totalmente castanha avermelhada irá gerar somente descendentes que apresentam manchas de pelagem das duas cores, brancas e avermelhadas. Como os dois fenótipos parentais ocorrem simultaneamente no heterozigoto, dizemos que se trata então de codominância, já que ambos estão se expressando no heterozigoto. Outro padrão de herança é a chamada polialelia ou alelos múltiplos, que ainda envolve apenas um par de genes, porém, no conjunto da população, há sempre mais de duas variações alélicas para aquela característica. É o que observamos, por exemplo, na cor da pelagem em alguns coelhos, onde há 4 fenótipos possíveis, cada um deles associado a um alelo diferente. O alelo C+, relacionado ao fenótipo agouti, CH ao fenótipo chinchila, CH ao fenótipo himalaio e C ao fenótipo albino. E existe uma relação de dominância completa entre eles, sendo o fenótipo agouti determinado por um gene que é dominante sobre todos os outros. Então, todos os fenótipos da combinação desses 4 alelos existentes na população que apresentem
o alelo C+, determina o fenótipo agudo. O alelo CH é recessivo em relação ao alelo C+, porém dominante em relação aos outros dois. Então, as combinações em que aparece o alelo CCH e algum desses outros dois alelos resulta no fenótipo chinchila. O alelo CH é recessivo em relação aos outros dois alelos, C+, e CH, e dominante apenas em relação ao alelo C. Então, as duas combinações em que aparecem apenas esses alelos resultam em fenótipo himalaio. E o fenótipo albino, que é recessivo em relação aos outros três alelos, só será manifestado se as duas cópias de alelos que o organismo apresenta forem alelos do tipo C. Um padrão semelhante ocorre na determinação do tipo sanguíneo do sistema ABO em humanos, com a diferença de que na população agora existem apenas 3 variações alélicas desse gene e não 4. E a relação de dominâncias entre eles mistura casos de codominância e dominância completa. Então existe um alelo chamado de isoglutinogênio A, associado ao sangue tipo A, que é codominante com outro alelo chamado de isoglutinogênio B, associado ao tipo sanguíneo B. E ambos são dominantes, com dominância completa, em relação a um outro alelo recessivo, representado pela letra I minúscula, que estaria associado ao tipo sanguíneo O. O alelo recessivo, representado pela I minúscula, não é funcional e ele não produz nenhum aglutinogênio nas hemácias, na superfície das hemácias. Então, a presença de duas cópias desse alelo recessivo resulta em um fenótipo do tipo sanguíneo O. O alelo para isoglutinogênio A determina a produção na superfície das hemácias de um aglutinogênio do tipo A. Então, todas as combinações de genótipo em que aparece o isoglutinogênio A apenas, ou o isoglutinogênio A e o alelo recessivo produzirá apenas esse tipo de aglutinogênio e o sangue então será do tipo A. O alelo isoglutinogênio B determina a produção de um outro tipo de aglutinogênio. A presença então de duas cópias desse alelo ou de um alelo para produzir o aglutinogênio B e um não funcional, que é o I recessivo, também resulta em hemácias apenas com aglutinogênio B e o fenótipo será do tipo sanguíneo B. E a presença simultânea dos dois isoglutinogênios, um do tipo A e um do tipo B, resulta na produção de ambos na superfície das hemácias e o tipo sanguíneo passa a ser o tipo AB. Um outro padrão é a chamada herança ligada ao sexo, que ainda envolve apenas um par de alelos, porém são genes que estão localizados numa região do cromossomo X que é exclusiva desse cromossomo e não tem correspondência no cromossomo sexual Y. Como as mulheres carregam duas cópias do cromossomo sexual X, então nesse caso ela terá dois alelos ou duas cópias desses genes. E o homem, por carregar apenas um cromossomo sexual X, terá apenas uma cópia desses genes. É isso que observamos em dois casos de hemofilia dos tipos A e B, cujos genes estão localizados nessa região exclusiva do cromossomo X. Como esses alelos são recessivos, o que nós podemos observar é que se uma mulher recebe o alelo para a doença, a hemofilia, em um dos cromossomos, porém carrega um alelo normal, dominante, no outro cromossomo, ela não desenvolverá a hemofilia, então ela não será doente. O homem, porém, como apresenta um único
cromossomo X, se ele herdar um cromossomo que tem o alelo alterado para a hemofilia, desenvolverá a doença. Dessa forma, existem 3 genótipos possíveis para as mulheres, sendo que 2 deles resultam em fenótipo normal e apenas um em fenótipo hemofílico, quando a mulher apresentará a doença. Já para os homens, há apenas 2 genótipos possíveis, sendo um deles resultando em fenótipo normal e outro em fenótipo hemofílico. Esse mesmo padrão é observado no caso do daltonismo, um tipo de cegueira para cores, sendo que ele também é mais frequente em homens do que em mulheres, já que há uma possibilidade maior de fenótipos na mulher que resulta de genótipos nas mulheres que resultam em fenótipo normal do que nos homens. Então, existem diferentes tipos de daltonismo, dependendo de quais cores a pessoa não consegue distinguir, mas na população, de um modo geral, se observa em torno de 8,5% dos homens são afetados pelo daltonismo, enquanto menos de 0,5% das mulheres são afetadas por essa característica. Neste vídeo eu farei uma breve revisão sobre os símbolos empregados na elaboração de um heredograma e como analisar esses diagramas nos casos mais simples. Esta é a simbologia mais tradicional de um heredograma. Utilizamos o quadrado para representar o sexo masculino e o círculo para representar o sexo feminino. Quando esses símbolos estão preenchidos ou coloridos completamente, indica que o indivíduo é afetado por uma determinada característica. Uma forma alternativa de representar a situação é utilizar os símbolos rachurados em vez de totalmente pintados. Quando eles estão em branco, significa que os indivíduos não são afetados pelaquela característica. Na lateral do heredograma, utilizamos algarismos romanos para indicar as sequências de gerações, iniciando com a geração mais antiga no topo e as descendências das gerações seguintes logo abaixo. Os algarismos arábicos, junto aos símbolos, são utilizados para indicar os indivíduos em cada geração, sendo que se inicia sempre com o algarismo 1 em cada nova geração. Quando um círculo e um quadrado, como esse exemplo 1 e 2, estão unidos por um traço horizontal, eles estão representando um casal. Os símbolos que estão conectados por traços verticais a partir de um mesmo casal indicam a descendência daquele casal e eles aparecem na ordem de nascimento. Então, esse casal 1 e 2 da primeira geração teve 3 descendentes, sendo que o primeiro deles era do sexo masculino, o segundo do sexo feminino e o terceiro também do sexo feminino. Nos casos de herança autossômica, ou seja, nos genes que não estão localizados nos cromossomos sexuais e que envolvem apenas um par de alelos, existe uma regrinha bem simples para identificar o tipo de característica, se ela é determinada por um alelo dominante ou um alelo recessivo. Devemos procurar no heredograma um casal em que ambos os genitores tenham o mesmo fenótipo e que na descendência tenha surgido um fenótipo diferente. Então, neste primeiro caso, em que os indivíduos destacados no heredograma são portadores de miopia, nós temos esse casal 2 e 3 da segunda geração, em que ambos apresentam o mesmo fenótipo e tiveram entre os descendentes um indivíduo com uma característica diferente. Sempre que ocorrer essa situação, a característica que surge diferente entre os descendentes é a característica recessiva. Então, como neste caso, o segundo descendente tem miopia,
essa é então a característica recessiva. Então deduzimos que miopia é o fenótipo recessivo. Nesse segundo caso, envolvendo a doença de Huntington, um distúrbio neurológico, os indivíduos que estão destacados no ideograma são portadores da doença. A regrinha é a mesma, identificamos um casal em que ambos os genitores têm o mesmo fenótipo, neste caso, o casal 1 e 2 da primeira geração, e que tenha pelo menos um descendente com um fenótipo diferente. E nesse caso foi o primeiro descendente do casal que tem um fenótipo normal. A regra é a mesma, o fenótipo que surge novo nos descendentes é a característica recessiva. Então, se o fenótipo normal é a característica recessiva, deduzimos que o fenótipo de ter a doença de Huntington passa a ser o fenótipo dominante. Algumas situações que são sugestivas de dominância ou recessividade em genes que são herdados com um padrão ligados ao cromossomo X. Temos, por exemplo, em todos os casos em que as filhas de homens afetados também apresentam este mesmo fenótipo, ou seja, também são afetados, como neste primeiro exemplo, é indicativo de que seja um alelo com herança ligada ao cromossomo X e um fator com a característica dominante. No segundo exemplo, quando há poucos indivíduos que são afetados na população em geral, e há um predomínio do sexo masculino entre as pessoas afetadas, é sugestivo de que seja uma herança ligada ao cromossomo X e a característica seja determinada por um alelo recessivo. Neste vídeo farei uma breve revisão sobre biotecnologia, abordando 3 assuntos desse tema: clonagem, transgênicos e testes de DNA. Aqui nessa imagem está representada uma técnica de clonagem chamada de transferência nuclear somática, que é a mesma técnica que foi utilizada para a clonagem da ovelha Dolly. Basicamente, ela consiste nas seguintes etapas. Inicialmente é retirada uma célula somática, ou seja, uma célula não reprodutiva do corpo do animal que se deseja clonar, e essa célula é cultivada em meios de cultura e dela se isola apenas o núcleo contendo o material genético. Em seguida, é retirado um óvulo de um outro animal que servirá como mãe de aluguel, retira-se o núcleo desse óvulo, e esse óvulo anucleado, esse óvulo vazio, é unido ao núcleo com material genético que se quer clonar. Desse modo é gerado um embrião, inicialmente um zigoto, que depois se multiplica e se desenvolve em um embrião, e esse embrião então é implantado na fêmea, que será a mãe de aluguel. E se der certo, o embrião vingar e a fêmea der à luz, ela irá gerar um animal que tenha o mesmo material genético daquele que foi o doador do núcleo, ou seja, um clone exatamente com os mesmos genes do animal que existia anteriormente. Essa imagem mostra uma técnica comum de criação de micro-organismos transgênicos, no caso, uma bactéria geneticamente modificada que irá produzir o hormônio humano da insulina. Inicialmente se isola o gene de interesse, neste caso o gene para a produção da insulina humana, através de uma enzima de restrição que corta o DNA sempre em segmentos bem específicos. Quando se utiliza essa mesma enzima que foi utilizada para isolar o gene de interesse em um plasmídio, que é uma pequena molécula circular de DNA que existem nessas bactérias, o plasmídio será cortado nos mesmos segmentos, de forma que os 2 segmentos do DNA, o pequeno fragmento com o DNA humano contendo o gene para a insulina,
e o plasmídio bacteriano serão junções complementares e poderão ser unidos, formando o que se chama de DNA recombinante. Esse DNA é colocado em um meio de cultura onde estão essas bactérias e as bactérias incorporam para dentro de suas células esse plasmídio com o DNA recombinante, que contém ali, junto aos próprios genes da bactéria, os novos genes humanos que foram inseridos. Então, essas bactérias geneticamente modificadas, ou já podemos dizer organismos transgênicos, porque contém genes que vieram de outro ser vivo, no caso a espécie humana, são cultivadas em meio de culturas, em placas de Petri, e passam a produzir a insulina humana. E dessa forma é obtido esse hormônio idêntico ao que seria produzido no corpo humano. Aqui eu explicarei apenas como são interpretados os resultados do teste do DNA nas duas situações que eles são empregados com maior frequência, no caso da identificação criminal ou na identificação de paternidade. Depois vocês terão um vídeo onde será explicado com mais detalhes como é feita a técnica. Na primeira situação, da identificação criminal, é feita a coleta de material genético da vítima, uma prova encontrada no local do crime, ou um resto de DNA que foi deixado lá no local do crime, para verificar se não é DNA da própria vítima. Como não é, então é possível comparar esse DNA, o padrão que ele gerou, com o padrão de outras pessoas suspeitas. Aqui nesse caso temos 3 suspeitos e essa comparação é bem simples. O DNA do suspeito tem que ter exatamente o mesmo padrão de bandas, todo coincidente com o do DNA encontrado na cena do crime. Então, nesse caso, o suspeito 3 tem o mesmo DNA que foi encontrado ali na cena do crime. Na segunda situação, para a identificação de paternidade, nós temos que comparar o DNA da criança, da mãe e dos possíveis pais. Aqui nós temos 2 possíveis genitores, P1 e P2. Nesse caso, o DNA da criança, parte dele é proveniente do material genético da mãe e parte do material genético do pai. As bandas que estão presentes no DNA da criança e também estão presentes no DNA da mãe não servem para a identificação de quem é o suposto pai. Então, nós consideramos apenas as bandas que estão presentes na criança e que não aparecem no padrão de bandas do DNA materno, pois esse material genético tem que ter vindo do pai. Então, os fragmentos que estão indicados aqui pelas setinhas vermelhas apontam para esses fragmentos que estavam presentes na criança e que não aparecem na mãe. E o possível pai, então, deve conter todos esses fragmentos que não apareciam no DNA materno, que neste caso, então, seria o P2. E para finalizar, eu deixo um link para um vídeo explicando como é feito na prática o teste de paternidade com DNA. Obrigado.